Esse vídeo é para você que fala que nunca vai mexer com penteado. Alguns anos atrás eu trabalhava na área de esporte, né? Eu trabalhava numa academia, olha só, numa academia. Participava até de campeonato de musculação, campeonato de supino reto. Eu ia fazer fisiculturismo, cheguei a fazer basismo e olha onde que eu vim parar. Acabei virando cabeleireiro. Você vê como que a vida da gente é engraçada. E assim, eu nunca me imaginei na vida trabalhando como um cabeleireiro. Assim, eu pensava em trabalhar em tudo, menos cabeleireiro. Na realidade, tudo começou quando eu conheci a minha mulher. Minha mulher já era cabeleireira, ela foi treinar na academia, nos conhecemos na academia, eu dava aula de ginástica para ela, olha só. E ficamos amigos e depois de um tempo nós começamos a namorar naturalmente. E aí um belo dia eu fui visitar ela no salão, ela pegou e falou pra mim assim: olha, por que você não vira cabeleireiro? Porque na época eu tava querendo parar de dar aula de ginástica, esse tipo de coisa, porque eu na realidade eu gostava do esporte, mas eu não gostava de dar aula de ginástica, sabe? Não era meu foco. Na hora que ela falou isso eu fiquei ofendido, porque foi muito engraçado, porque assim, era a última opção na minha vida, eu não sabia nem que existia cabeleireiro, juro pra vocês. Assim, pra mim não era, primeiro que eu achava que não era profissão de homem, eu falava, não, mas isso não é profissão de homem, né? E eu achava, ainda tinha esse tipo de mentalidade, sabe? Você vê como que as coisas na nossa vida. E eu fiquei até com raiva dela quando ela falou isso pra mim, eu fui embora chateado com o que ela falou. Só que no meio do caminho, andando de moto, né? No meio do caminho eu fiquei pensando, né? Eu falei, putz, e por que não? Porque eu tava atrás de uma profissão na realidade, né? Uma das minhas opções era trabalhar na área de enfermagem, esse tipo de coisa. E aí eu peguei e falei, eu acho que eu vou tentar. E aí entrei numa escola de cabeleireiro, bem simples. Na época eu não podia pagar muita coisa, não tinha como investir, pagava aluguel, água, luz. Era um orçamento muito pesado e eu ganhava muito pouco, né? E aí eu peguei, entrei numa escolinha bem simples, aprendi algumas coisinhas lá, né? Eu lembro que na época a escola que eu entrei, eu só passava a máquina no cabelo dos moleques. Como eu era muito forte, muito robusto, os moleques nunca falavam que tava ruim, né? Eu pegava e falava assim, tá bom o corte? Aí eles olhavam assim pra mim, tá bom. Ninguém falava que tava ruim. Só um belo dia um menino pegou que eu tava passando a máquina no cabelo dele, na hora que eu passei, eu falei, eu sempre perguntava, falei, e aí, ficou bom? Ele levantou da cadeira assim, olhou e falou, você cagou na minha cabeça, e saiu correndo. Na hora que ele saiu, aí eu vi que eu era ruim, porque eu nem sabia que eu era ruim, porque a professora na época nem olhava nada. E aí eu fui reclamar na escola e tal, reclamei, falei, olha, eu não tô aprendendo nada. E aí eles começaram a me ensinar a mexer, depois que eu reclamei, eles começaram a me ensinar a mexer com corte feminino. Quando eu aprendi a mexer com corte feminino e eu fiz o meu primeiro corte, foi aí que eu tinha certeza de que aquilo ali ia ser a profissão minha pro resto da vida. Foi uma paixão, assim, que até hoje eu não sei explicar direito o que aconteceu na minha cabeça. E até hoje eu sou apaixonado. E aí, naturalmente, comecei a cortar cabelo, colorir, esse tipo de coisa, me especializei. Fiz outros cursos, depois de um certo tempo comecei a trabalhar para empresas de cosmético e um belo dia eu fui apresentado aos penteados através de um primo meu, que ele era muito bom em penteado. E aí na hora que eu vi os troféus dele na época, eu fiquei encantado e eu vi os cabelos, foi outra coisa que me chamou demais a atenção, parecia uma coisa de Deus, sabe, assim, não era normal a paixão que eu tive, assim, juro pra vocês, era uma coisa incrível, porque foram dois momentos importantes que parece que tinha um estralo na cabeça na hora, assim, sabe, e aí eu peguei e falei, não, eu quero fazer isso, olha que coisa incrível, e aí eu procurei meu primo, na época ele me ajudou, me ensinou muita coisa que ele sabia, né.
E eu lembro que naquela época não tinha essa coisa de internet, né? Era muito fácil, aliás, hoje é muito fácil, né? Naquela época não, naquela época quem queria aprender penteado, meu amigo, era difícil. O que a gente tinha era o que ele me emprestava para me ajudar era uma fita VHS, que ele me emprestava ainda, né? E aí eu ficava estudando aquilo. Eu lembro que eu comprei uma boneca na época, uma boneca muito simples, parcelei em 500 vezes sem juros, que eu fiz tanto penteado naquela boneca, tanto penteado, que a boneca ficou careca depois de tanto penteado que eu fiz. Era praticamente 24 horas treinando penteado nesse cabelo e ele me ajudava também. Eu pegava 2 dias da semana, ele dedicava a me ensinar. Eu lembro que eu ia bem cedo para lá, pontualmente, para me aprender com ele e aí desenvolver a técnica de penteado, né? E quando eu fiz a minha primeira noiva, eu vou te falar, né? Foi a coisa mais incrível do mundo. E quando ela falou que gostou, sabe? Inclusive eu tenho a foto dela até hoje, eu lembro do nome dela. Ela chama Fabiana. Assim, eu tenho a visão clara exatamente do dia que arrumei ela, cada mecha, sabe? Cada detalhe do cabelo. Eu lembro que ela ficou tão feliz que ela me chamou para ir no casamento dela. E aí, no casamento dela, eu levei um spray. Olha isso. Eu fui pro casamento, me arrumei todinho. E dentro da roupa lá, eu tinha uma lata de spray, elástico, aquele monte de coisa, porque eu tava morrendo de medo do cabelo dela e estragando, não conseguia nem me concentrar na festa, de tão preocupado que eu fiquei com o cabelo dela, assim, sabe? Que eu queria que ela tivesse impecável. Meu, era uma coisa tão incrível que eu não sei nem dizer pra vocês. Mas eu não sei se a paixão hoje, as pessoas que estão aprendendo penteado, sentem a mesma paixão que as pessoas da minha época que iniciaram com penteado sentem até hoje. Porque na nossa época tudo era muito mais escasso, né? Era muito mais difícil um aprendizado, cursos eram caríssimo. Eu, por exemplo, eu nunca consegui fazer um curso com um grande profissional na época, jamais, porque era muito caro, era absurdamente impossível, né? A minha sorte é que eu tinha meu primo, que ele era um grande profissional e ele me ensinou muito. Essa foi a minha sorte. Então, assim, naturalmente, eu acho que quando você tem mais dificuldade de conquistar as coisas, a gente aprende a dar mais valor, né? Eu acho que hoje as coisas estão muito superficial, né? A gente vê muita gente hoje que faz penteado, mas não tem aquele envolvimento amoroso com o negócio, né? E quando você não tem esse envolvimento, eu acho que torna isso muito mais difícil, porque o combustível para você ir adiante, né, e subir muito é a paixão, né? É a paixão. E hoje, infelizmente, se você digita lá no Google penteados, aparece um monte de coisa relacionada. Aí se torna uma coisa supérflua, sabe? Uma coisa superficial. Então você não dá tanto. Eu acredito que não dá tanto valor que nem a gente tinha na época, né? Tudo antigamente era mais difícil, né? Então é isso daí. Eu contei essa história para vocês, para inspirar um pouquinho mais vocês. Eu acho que é necessário a gente saber como que funciona, como que foi naquela época, né? O penteado de lá para cá mudou muito e eu acho que pode servir de inspiração aí para vocês que estão entrando agora e vocês saber que vocês têm que ter esse envolvimento. A coisa tem que sair do coração mesmo para poder explodir para fora, sabe? O combustível que vai mover o seu corpo para que faça você ir muito longe. Com penteado ou com qualquer outra coisa que seja, é de fato o amor, o envolvimento amoroso. É que nem você ter amor pelo seu filho, pela sua mulher, pela sua mãe. Esse amor tem que ser tão grandioso quanto esses. Que para mim foi muito grandioso também, sabe? É isso daí, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e que vocês tenham motivado vocês e que vocês vão muito longe até onde eu fui, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.